Eu fui internado com transtornos mentais em uma clínica psiquiátrica e por muito tempo eu pensei que a minha vida tinha acabado e hoje eu te conto como eu dei a volta por cima nessa história. Fala pessoal, Paulo Pérez aqui, sejam bem-vindos ao canal. Hoje o texto da Bíblia está em Salmos, verso 30, versículo 5, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então pessoal, para quem não conhece a minha história, eu estou aqui sempre falando sobre a Bíblia, eu tenho transtornos mentais e vou resumir bastante aqui para vocês, porque hoje eu não vou ter muito tempo para falar. Mas a minha história com os transtornos é desde quando eu nasci. Eu nasci com alterações cerebrais. Então a gente só foi saber depois de muito tempo com o médico. O médico avaliou meu histórico de vida e viu que eu nasci com alterações cerebrais. E eu tinha 3 problemas muito graves, que aparentemente parecia pequeno, mas que não era. Era um indício que eu estava próximo de ter um surto. Que era o quê? Memória péssima já aos 7 anos de idade. Também dificuldade de dormir e muito estresse. Então eu tinha essas dificuldades, eu tinha esses problemas. E aí, pessoal, o que acontece? A gente tratava isso como se fosse normal. Minha família falava, ele deve ser mais esquentado que os outros irmãos dele, isso deve ser normal. Mas aí eu fui a um médico e depois eu fui em outro médico. Depois do surto, depois de toda aquela coisa ruim que me deu, e eu parei de surtar. Só que aí o novo médico que eu fui, que no caso era já o 4º ou 5º, ele falou que eu tava bom, porque eu comecei a me sentir melhor. Aí ele falou que eu tava bom. Mas o que aconteceu? Ele falou, já que você tá tomando pouco remédio, vamos tirar o remédio. Já é um bom desmame isso aí que você tá fazendo. Porque eu fiz esse desmame por conta, porque tinha parado de ir no doutor antigo. Então eu fiz esse desmame. Mas aí, pessoal, o que aconteceu? Eu já quero pedir para você deixar o seu like que está assistindo esse vídeo, porque esse vídeo está muito legal. É sobre a minha história, o mais importante que eu já gravei. Eu quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho. Então, pessoal, e aí eu fiquei uns 2 meses, mais ou menos, que é o tempo que leva para o remédio sair do corpo. E o conselho que fica aqui é: não tire remédio sem autorização de médico. Não tire sozinho. Isso não se faz, porque pode dar muito ruim. E aí, quando que acabou o efeito do remédio, o meu trem estava mais pesado. Eu estava com a testosterona lá em cima, natural, tá sem injetar. E tava tudo indo bem. Mas quando acabou o efeito do remédio, aí eu comecei a delirar. Comecei a quebrar as coisas dentro de casa. Quebrei meu celular, quebrei o celular da minha mãe. Jogava as coisas no lixo. Coloquei na minha mente que eu estava milionário. Até que eu fui internado na clínica. E aí vem o ponto importante desse vídeo. O ponto chave do vídeo. Chegando na clínica, minha mãe ela foi obrigada a me enganar, porque eu não aceitaria ser internado na clínica, porque eu também não aceitava que eu estava eu não aceitava que eu estava ruim. Para mim eu estava bem, treinando pesado e tal, mas tirando leite do gado aqui, trabalhando. Mas então, pessoal, eu fui internado na clínica. Chegando na clínica, eu me deparei com uma cela que eles me prenderam. Me prenderam em uma cela. E lá é assim, quando você chega na clínica psiquiatra, você tem um tempo de observação. Eles vão te observar e eles vão te deixar trancado na cela. Se você for uma ameaça, eles vão te dar um prato de comida pela cela. E aí
eles não vão te soltar enquanto você não melhorar. E aí, eu fiquei alguns dias naquela cela. E eu delirava muito, eu chorava muito. Pensava, o que aconteceu? Aí eu comecei a ficar triste, chorar muito. E aí chegou um dos caras que trabalhavam na clínica e falou assim: e os negocinhos que você fumou? Eu, um cara cristão, conservador, que nunca nem vi a tal da verdinha, fui obrigado a ouvir isso. Eu falei, que negocinho que eu fumei? Ele falou, você sabe. Eu olhei no fundo dos olhos dele e falei, eu não fumei nada. Aí ele pegou, viu confiança em mim. Eu acho que ele viu que eu olhei no fundo dos olhos dele com confiança que nem homem. Aí ele pensou, deve não ter fumado não. Por causa que lá na clínica é uma bagunça, tem dependente químico também. O que eu acho errado, porque os dependentes químicos são violentos e eles são muito impacientes. Foi isso que eu pude constatar lá. E aí eu sofria muito, eu sentia muita tristeza, eu me sentia abandonado pela minha família, eu me senti rejeitado. E aí era assim, com 21 dias, você tinha direito a falar com a sua família, né? Com 21 dias, você tinha esse direito pelo telefone, só que a clínica não ligava para sua família, a sua família que ligava para a clínica. Então, a minha família, minha mãe, não conseguiu ligar com 21 dias, ligou com 41. E eu fiquei sofrendo muito. Gente, passei muita fome, comi muita comida ruim. Fiquei 57 dias lá, comendo pão com ovo ou pão com salsicha. Pão com ovo ou pão com salsicha. Durante 57 dias. Então, eu sofri muito. E essa história é minha. Hoje eu sou positivo, acredito em vitória. Falo para vocês que vocês vão vencer. Se vocês seguirem princípios bíblicos, não é à toa. Não é porque eu ouvi alguém falar, é porque eu vivi. Eu já tive muitas vitórias. Eu já superei várias vezes na minha vida. Bora, vaquinha! Bora! Então, eu já superei várias vezes na minha vida. É por isso que eu acredito em vitória. É por isso que eu acredito em coisas melhores. Por isso que eu acredito que eu vou prosperar financeiramente, que a minha vida vai ser melhor, que eu vou ter saúde. Bora, vaca, bora! Bora, vaca, bora! Então, aí eu ficava lá, na clínica sozinho. Como é que você vai ter amigo num lugar que você chega e... Chegou lá, como é que você vai ter intimidade com alguém, né? Eu tinha medo, eu tenho fobia social até hoje, gente. E aí eu tinha medo das pessoas, não participava das brincadeiras, só juntava com as pessoas. Bora, vaca, bora, bora. Só juntava com as pessoas na hora de comer, na hora de jantar, na hora de alguma reunião, mas ficava sempre distante. O pessoal me estranhava por eu ser assim, mas foram os transtornos que me fez assim. E o que acontece, gente? A clínica me mostrou que todo mal tem um fim. Então eu ficava pensando, meu Deus, quando é que eu vou sair? E aí com 41 dias, bora, vaca, bora! Com 41 dias eu consegui conversar com a minha mãe. Vaca, bora! Bora! Bora, vaca! E eu chorei no telefone, falei pra ela, mãe, tô sofrendo muito aqui. E aí eu chorava muito, eu orava muito.
E a pior coisa que me aconteceu lá dentro não foi enfrentar demônio, que eu tive que expulsar demônio lá. A pior coisa que me aconteceu lá dentro foi o peso espiritual. Eu senti um peso negativo espiritual muito grande. Bora, vaca? Bora? Eu senti um peso negativo muito grande. Eu senti um desconforto, gente, que eu não consigo explicar. Era muito grande. Bora, vaca? Bora, vaca? Bora? Bora, vaca? Bora? Eu senti um peso muito grande. E essa foi a pior coisa que eu passei lá. E eu percebia, por exemplo, quando eu ia no dentista, que eu saía de dentro da ala da clínica e eu ia pro dentista, eu sentia uma paz, uma leveza. Então, as músicas que eram cantadas lá dentro eram músicas de macumba. E talvez seja por isso que eu, como cristão, me senti tão mal lá dentro. Eu sofri muito, eu delirei muito, mas como diz o texto, bora, vaca, bora, bora, vaca. Mas como diz o texto, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, meu choro durou um tempo, mas a alegria chegou. Até que então, depois de 57 dias, minha mãe chegou lá. Mas meu tio e minha tia foram me buscar. Inclusive meu tio e minha tia estão até aqui hoje em casa. E voltei pra roça. Eu sonhava com a roça. E quando eu acordava era só grade na minha frente. Lembrando que quando a gente chegava na clínica, a gente ficava preso. A gente ficava preso na cela por uns dias, como eu falei, depois ia lá para baixo com os outros homens no ar-condicionado, mas eu tinha medo deles, então eu escolhi ficar na cela. Gente, fiquei 57 dias morrendo de calor, com os pernilongos me comendo. Eu pensava que ia dar um trem em mim, de tanto calor que eu senti, mas muito calor, gente. Então foi muito difícil. De madrugada eu pegava a coberta e deitava no chão, vinha o guarda, brigava comigo, os caras me maltratavam lá. E era sempre assim, eles pensavam, esses caras devem ser tudo doido, vamos maltratar eles. Então, bora bezerrada, bora, bora. E então, gente, eu sofri muito, mas muito. E eu fiquei todo esse tempo lá, preso. E eu saía também, mas eu fiquei todo esse tempo na cela, de onde eu não queria sair, porque eu tinha medo de dormir com os outros lá embaixo e eles faziam algum mal comigo. Mas Deus me deu vitória e o meu choro passou. E hoje eu tô aqui, ó, na roça. Hoje eu tô aqui falando das coisas de Deus. Voltei à minha vida como eu queria. Voltei a mexer com gado. Voltei a fazer o que eu gosto. E se você está passando uma dificuldade, eu tenho um recado para você. O choro pode durar uma noite. Bora, bezerrada, bora. Mas a alegria vem pela manhã. Bora. Bora, bezerrada. Bora. Bora, bezerrada. Bora. Bora, vaca. Bora. Bora, vaca. Quero pedir para você se inscrever no canal. Bezerro. Bora, bezerro. Bora. 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 Deus abençoe vocês que assistiram até aqui. Deus em meu lugar. Valeu.